O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus continua viajando e pregando as boas novas do reino. Ao contrário dos reinos humanos, cuja expansão é garantida pela espada, a expansão do reino de Deus se dá pela semeadura. E aqui é o próprio rei que sai a semear. Este não é o trabalho de um rei, mas Jesus veio ao mundo em humilhação e não em exaltação. Ele veio antes para plantar, não para colher. Um dia ele voltará para recolher o trigo no celeiro e queimar a palha. Jesus é um pregador itinerante. Ele sai a semear. É comum nós encontrarmos igrejas que são apenas pontos de pregação esperando pelos incrédulos. Porém, a palavra igreja, ela significa assembleia ou reunião. E não é para incrédulos, mas para pessoas salvas. Salvas pela fé em Jesus e congregadas pelo Espírito ao seu nome. Em Atos 2,42, os primeiros cristãos estavam congregados para perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. A atividade da igreja não incluía o evangelismo, pois a igreja não evangeliza. A igreja se reúne para aprender, orar e adorar. Quem evangeliza é o crente, individualmente, em especial os que têm o dom de evangelista. Estes saem como Jesus saiu, levando a preciosa semente. Os convertidos são então reunidos pelo Espírito, e os que têm o dom de pastor os exortam a permanecerem no Senhor, e os que têm o dom de mestre ou doutor entram em cena para ensiná-los e edificá-los. Uma belíssima representação disso você encontra no capítulo 11 de Atos. Leia lá. Ali os que foram dispersos pela perseguição chegaram até Antioquia, evangelizando os gregos, ou gentios. Muitos creram e se converteram ao Senhor. Barnabé foi então visitá-los e, fazendo uso do seu dom de pastor, os exortou a permanecerem no Senhor. Então ele convidou Paulo para ensiná-los, o que Paulo e Barnabé fizeram usando o seu dom de mestre ou doutor. Em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isto nos leva a uma questão de suma importância: como aqueles que creem em Jesus devem ser chamados? O termo cristão aparece mais 2 vezes no Novo Testamento. Em Atos 26, o rei Agripa argumenta que Paulo quer fazer dele um cristão. E na primeira epístola de Pedro, o apóstolo diz que se alguém sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Cristão significa simplesmente seguidor de Cristo, seguidor de Jesus. No Novo Testamento, os salvos por Jesus são também chamados de irmãos ou santos, que significa separados para Deus. Qualquer outra denominação não tem fundamento bíblico e nega na prática o testemunho de que há um só corpo de Cristo, a igreja, da qual fazem parte todos os salvos, sem exceção. Você acha que Deus aprovaria que os salvos por Cristo se identificassem por diferentes denominações? Nos próximos 3 minutos, saiba por que Jesus falava por parábolas. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br.